Que The Walking Dead teve muitas mortes, a gente já tá ligado, né? Afinal de contas, o nome da série, né, já tá dizendo, né? The Walking Dead. E eu, rapaziada, eu sou uma pessoa fascinada por zumbi, por apocalipse, por The Walking Dead. Eu fui na Netflix, né, tentar assistir e tava bloqueado. Bloqueado! Tinha que pagar lá um valor a mais pra conseguir assistir The Walking Dead. E eu ainda pensei, não, mas deve ser nas últimas temporadas só, né? Não, todos os episódios de todas as temporadas tava bloqueado. Então a gente que é fã, a gente tem que pagar, a gente tem que tirar do nosso bolso, nosso dinheiro suado, pra poder assistir a nossa série favorita. Vamos melhorar isso aí, dona Netflix? Hoje eu vou trazer aqui nesse vídeo algumas mortes, só algumas, porque senão o vídeo vai ficar muito comprido e eu não quero que esse vídeo fique muito comprido. Eu tô até de preto, né, pra representar o luto, né, porque sim, eu fiquei de luto por algumas dessas pessoas que eu vou citar nesse vídeo agora. Então chega de enrolação, gente, vamos logo para as mortes. A primeira morte que eu me lembro, né, de ter ficado assim, chocada, foi a morte da Sofia. Eu ainda tinha esperanças que iriam encontrar ela viva, né, e ela ia voltar lá pra Carol, ela ia crescer, ela ia continuar a vida dela. Mas não, gente, não. Encontraram a Sofia dentro de um galpão, transformada em zumbi. E eu lembro que eu pensei assim, nossa, coitadinha, virou uma zumbizinha, né? Mas eu fiquei me questionando, tipo assim, mano, uma criança, ela é pequena, certo? E tipo assim, um zumbi que deve ter mordido ela, né? Isso se não foram vários, né? Porque tava infestado de zumbi, né? Mordeu ela e ela conseguiu escapar, né? Porque se ele catasse mesmo ela ali, ele ia ter devorado ela. Tipo, não ia sobrar nada pra ter virado zumbi depois. Eu acho que de certa forma, no início, né? Quando ela foi pega ali pro zumbi, ela conseguiu fugir. Só que assim, né? A gente já sabe como que funciona. Quando a pessoa é mordida, arranhada, não tem jeito. Ela vai virar zumbi e não tem muito o que fazer. Todo mundo ficou chocado. A Carol, coitada, entrou em depressão também, né? Perdeu uma filha desse jeito. Não é fácil. O Rick, coitado, teve que... E essa morte também foi uma morte meio impactante, eu acredito que para todos nós, porque foi uma das primeiras, assim, da série, né? Tipo, a gente não tava familiarizado, né, com esse tipo de morte. A gente tava acostumados a assistir séries onde o elenco principal costumava sobreviver, né, até pelo menos perto do final da série. Mas em The Walking Dead, não. A gente descobriu que The Walking Dead não tem essa de, esse personagem aqui é importante, a gente vai deixar até altas horas. Não. Muitos personagens importantes morrem também. E agora a gente vai pro próximo personagem, que é... Eu fiquei com muita dó dela, porque momentos antes dela morrer, o Rick tava tratando ela meio seco, né? Ele tava meio tratando ela assim, dando uma esnobada nela, dando umas patadas nela, dando umas respostas meio secas nela. Coitada da bichinha, gente. Ela tava ali se fudendo no apocalipse zumbi, tava grávida, o marido tava poucas ideias pra ela, o outro lá, que ela tava tendo um lance, também foi pro saco. Aí ela morreu grávida, parindo ali no chão, naquela cadeia velha, imunda. E ela tava numa situação, gente, eu fiquei com muita dó dela. Eu fiquei com muita dó dela mesmo. E ainda sobrou pro coitado lá do Carl ter que a própria mãe dele. Complicado, né? Pelo menos a Judith conseguiu, né, vir ao mundo. E já que a gente tocou nesse assunto de Judith, mudando um pouco o foco aí de morte e tal, vocês acham que ela é filha do Rick ou do Shane? Porque pode ser dos dois, né? Quer dizer, depende. Quanto tempo que o Rick ficou longe? Porque se foi mais de 9 meses, é do Shane, né? Enfim, isso não faz tanta diferença, né? No final das contas, ela acaba sendo filha do Rick e da Michonne. Voltando ao assunto, né? Outra morte tristíssima, gente, que eu fiquei com muita dor também. É daquele velhinho lá.
o governador, né, que matou ele. Gente, coitadinho, aquele velhinho não fazia mal pra ninguém. Pelo contrário, ele ajudava várias pessoas. Ele era bondoso, além de que ele tinha 2 filhas pra cuidar. E coitadas, elas ficaram arrasadas. Todo mundo ficou arrasado na realidade da turma do Rick. Todo mundo ficou incrédulo. Gente, que maldade. Maldade, eu achei demais. Mas enfim, né? The Walking Dead tem dessas, né? É maldade mesmo. Você quer que a vida seja um moranguinho? Não. Em The Walking Dead não tem essas, não. Em The Walking Dead, o personagem mais fofo e bondoso vai morrer da maneira mais brutal possível. E não temos o que fazer, né? Só assistir e lamentar. Bom, já que a gente falou do Herschel, né? Outra morte, né? Que também foi super triste é a morte da filha dele, né? Foi triste porque era uma menina muito boazinha, né? Não fazia mal pra ninguém. Aí aconteceu, né, dela ficar mal lá naquele hospital lá. Essa temporada do hospital eu não gostei muito, não. Eu assisti assim, torcendo pra acabar logo. Porque eu tava achando muito chata aquele hospital velho. Aí tinha o Chris lá também, do nada. Eu tô assistindo Walking Dead, parece o Chris lá. Eu falo, oxe, você tá perdido, carinha que mora logo ali? Everybody hates Chris. Outra morte que me impactou foi a morte daquela mulher lá. Eu gostava muito dela. Se eu não me engano, ela era namorada daquele outro ruivo lá, né? O Negan tinha feito ela de refém e obrigado ela a entrar dentro de um caixão. Aí ela tomou um veneno que o Eugene tinha dado pra ela antes dela entrar dentro do caixão. E aí ela ficou lá escutando a musiquinha, esperando a morte chegar. E quando aconteceu, né? Ela virou uma zumbi e ficou lá, sendo zumbi. Aí eu sei que abriram e ela saiu como zumbi. Sasha, você não vai acreditar nessa merda. Eu achei triste. Eu fiquei impactada assim. Eu não esperava que ela ia morrer, porque eu gostava muito dela. E ela era uma personagem muito boa na série. Na série, não. Na série. Ela era muito boa de tiro de combate. Inteligente, parceira, leal. Enfim, eu fiquei triste. Eu não vejo quase ninguém falando sobre a morte dela por aí. Parece que só eu que me importei. Mas é porque eu gostava muito dela. Mas fiquei triste. A última morte que eu vou falar aqui nesse vídeo é a morte do Glenn. Eu acho que todos nós que somos fãs de The Walking Dead concordamos que a morte dele foi a mais triste de toda a série. Tá? Pode ter 12, 13, 14, 500 mil temporadas com 1 milhão de mortes, nenhuma vai ser pior do que a morte do Glenn. Para vocês que não estão lembrados como que foi, eu vou refrescar a memória de vocês. O Negan capturou o grupo do Rick e fez todos eles de refém. Colocou eles tudo ajoelhado, um do ladinho do outro, e falou: vocês mataram meu pessoal. Mataram a rodo, mais do que eu suporto. E por isso vocês vão pagar. Eu vou espancar até a morte um de vocês. E aí fica todo mundo em choque, porque é certeza que alguém ali do grupo vai de vala. E aí, né, primeiramente, o Negan mata o Abraham, que tá aí uma morte bônus. Eu não ia falar não, né, mas já que eu falei, tá aí uma bônus, né, pra vocês. Eu vou ser um pouco tóxica agora, tá? Quando eu vi que foi o Abraham que foi o escolhido a morrer, eu fiquei um pouco aliviada. Porque ali, né, no grupo, tinha muitos outros personagens que eu gostava muito mais do que do Abraham. Então, tipo assim, quando eu vi que foi o Abraham que morreu, eu fiquei tipo assim, tá bom, ele não era tão importante assim. Claro que ele era um personagem muito legal, né? Ele era do bem, era companheiro, era bom de combate também. Só que, pra mim, ele não estava no meu ranking de personagens favoritos, né? Aí tá, né, gente? O Negan foi lá, escolheu o Abraham e matou ele. Ficou todo mundo tristíssimo, abaladíssimo. Aí o Devil, né, aquele esquentadinho, não se aguentou. O que ele fez? Ele deu um murro na cara do Negan. E aí o Negan falou assim: puta que pariu, hein? Vou ter que matar outro. Aí o escolhido da vez foi o Glenn. Dessa vez, quando ele matou o Glenn, aí eu fiquei triste. Eu sofri um luto
real. Eu sofria os estágios do luto, porque primeiro eu fiquei em negação. Eu não queria acreditar que aquilo tinha acontecido. Aí depois eu fiquei triste. Não, o Glenn morreu mesmo. Aí depois, né, eu comecei a aceitar, mas eu ficava sempre triste, né? Toda vez que eu lembrava que ele não tava mais na série, eu ficava triste. E fiquei muito mais triste ainda, né, por causa da Meg, né? Que a Meg era a mulher dele e tava grávida dele. Então, tipo assim, além dela ficar viúva, ela ainda virou mãe solo num cenário apocalíptico. Apocalíptico? É, apocalíptico. Essas foram as mortes que eu fiquei triste. Fizeram refletir um pouco sobre como às vezes a gente tá vivo, né? E do nada a gente morre e fica só a saudade.